pensado muito nesse meu processo, nessa niura em construção, que eu acho que a gente, não só eu, como qualquer um que está vivendo essa vida temporariamente humana, está em processo de construção eterno, né? E, e eu acabei me colocando num casulo para resolver alguns BOs, algumas tretas minhas. Ah, eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz vários cursos. Não, vocês não sabem. Vocês de repente têm ideia, mas eu fiz muitos mais cursos depois dos cursos que eu já fiz. E sempre buscando algo que me fizesse entender o porquê de algumas coisas que eu faço e outras que eu deixo de fazer. E o meu maior problema é com as coisas que eu deixo de fazer. E aí eu me coloquei dentro desse casulo para tratar as minhas dores, as minhas crenças, aquelas que me limitam, né? E a gente tem várias crenças. Essas crenças normalmente são colocadas na gente, não são colocadas, né? Na verdade, a gente cria elas quando a gente é criança, né? Só que as maiores delas são quando a gente é criança, porque é naquela fase entre o nascimento e os 7 anos, até 10 anos por aí, que tu tem a tua primeira experiência com algo que é aquela primeira experiência que faz com que a crença seja instalada em ti. Eu queria entender de onde vêm essas crenças, né? Porque a gente ter crenças é uma coisa que a gente sabe. O que são crenças? São coisas que a gente acredita. E a gente acredita com verdade naquilo. E normalmente as crenças, né, as que nos limitam, elas são a respeito de coisas que a gente sentiu na primeira vez que a gente teve o contato com aquilo, mas que não são verdades absolutas, né? Mas sim aquele sentimento que a gente teve, que fez a gente acreditar que aquilo era real. Para nós era. Normalmente são crenças inconscientes, né? A gente tem crenças que são conscientes. Eu acredito, por exemplo, que se eu pegar esse caderninho aqui e largar ele, ele vai cair. Isso é uma crença que eu tenho, e é verdade, ele caiu, né? Eu vi. Agora, tem coisas inconscientes que nos travam. E aí eu tava buscando, porque foi assim, ó. Já falei milhares de vezes aqui que eu comecei uma busca interna sem eu nem saber o que eu tava buscando. Eu só queria era me conhecer melhor, né? E porque, na verdade, eu não sabia quem eu era. Não fazia ideia. Eu achava que eu era aquela Niura alegre, brincalhona, e que falava palavrão, e que não sei o quê, que todo mundo queria estar perto, porque, blá, 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 mas lá no fundo, eu sempre tive aquela coisa, aquele aperto, aquela falta de algo, e eu não fazia ideia do que era. E era falta de mim. Falta de mim mesma. Eu estava tão cheia daquilo que eu achava e daquilo que os outros achavam, que eu achava que os outros achavam, que eu fui me esvaziando de mim até o ponto que eu não sabia mais onde eu estava, quem eu era, mas eu não sabia que era isso que eu estava procurando. Dá para entender? Mas é isso. E nesses últimos momentos, né, fiz vários cursos, fiz cursos de terapias holísticas para ser a minha própria terapeuta. Aí eu pensei, nossa, agora eu tô curada, vou começar a curar o mundo. Mas eu percebi que as pessoas é que tem que se curar. A gente pode ter a ferramenta? Pode. A gente pode dar o auxílio que a pessoa precisa? Pode. Mas a pessoa tem que tomar a decisão fiel de querer se curar. Seja lá do que quer que seja. Uma dor física, uma dor emocional, uma dor mental, né? Um, e, e é isso aí. Fiz todos esses cursos e tal, mas ainda tinha alguma coisa ali, porque eu tenho muitas coisas que me travam, né? Ou eu me travo a respeito de várias coisas. E nesse último aí que eu comprei, é que eu entendi quando que a crença é formada. E eu fui em busca dessas crenças em mim. E eu comecei a mergulhar, 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 só que eu mergulhei tão fundo que eu cheguei quase de novo no fundo do poço. Ou melhor, eu cheguei. E eu tava lá, parada, parada assim, querendo que o mundo parasse, querendo que a vida parasse para eu poder resolver os meus BOs. Porque tem várias coisinhas que eu preciso ainda resolver para as coisas começarem a andar. E aí? A vida parou? Não, a vida não parou. E eu vou te dizer, ela não vai parar, nunca. A gente vai ter que ir resolvendo os nossos BOs com a vida andando. Andando na vida, né? Porque não adianta, a vida vai continuar, tu querendo ou não, a vida vai continuar passando. E essa é a única coisa que é certa, ela vai passar. Ela vai passar. Tu querendo estar dentro ou fora do casulo, a vida não vai parar. O mundo não vai parar de girar pra tu resolver teus BO. E eu tô falando comigo, né? Só que aconteceu uma coisa no domingo passado que foi um gatilho para eu colocar algumas coisas a mais em prática, né? Em ação. Eu ouvi uma frase, quem falou a frase vai saber, né? Se ver esse vídeo. E foi uma frase muito que eu precisava ouvir, porque foi uma frase verdadeira. A pessoa ficou pensando,
não sei, né, me falou, né, não sei se tu vai gostar de ouvir isso também, não sei o quê, mas engole essa. E eu engoli, porque eu acho que a gente precisa mesmo de verdades. Eu gostava daquela música Mentiras sinceras me interessam, porque às vezes a gente gosta de uma mentirinha, né? Mas hoje, na fase que eu tô, nessa minha nova fase, eu tô gostando das verdades mesmo, né? Mesmo que elas doam. Às vezes a gente precisa de uma chacoalhada, assim, e essa chacoalhada foi muito verdadeira. Ah, e me levou para um lugar. Sabe aquele filme que tem aquela visão assim, tu tá aqui, aí tu faz. E tu vai para aquele lugar que tu precisa ir? Essa frase me levou para o lugar que eu precisava ir. E a frase foi a seguinte, para quem tá curioso. Esqueci. Esqueci, não. Cada dia que passa é um dia a menos. Quando a gente é bem novinho, a gente não dá nem bola pra isso, né? Porque a gente tem vários dias pela frente, né? Esses dias o João Francisco me fez uma pergunta, mamãe, quantos dias eu tenho de vida? Aí a gente fez um cálculo lá, ele tem 3.000 e não sei quantos dias de vida. Eu não quero calcular quantos dias que eu tive de vida até agora, porque talvez os dias que eu tenho daqui pra frente sejam é bem provável, né? A expectativa de vida de uma mulher no Brasil é até os 79 anos, eu tô com 51. Eu não quero pensar que eu vou, né, de arrasta pra cima com 79, mas eu já não tô levantando os braços, porque eu não quero que ninguém me puxe. Mas é isso, cada dia que passa é um dia menos. E eu tava lá dentro do meu casulo, os dias passando, e aí, né? E aí passou. E agora eu resolvi agir. Eu tava pensando assim, ai, tem que começar a academia. Já tava há muitos meses pensando, tem que voltar pra academia. Eu tenho que fazer não sei o quê. Eu tenho que arrumar o jardim ali na frente. Eu tenho que pintar ali na frente, descascar aquela parte que tá ainda com bolhas, sabe? A função da enchente ainda, tem que descascar, tem que passar a massa, o coisa ali, e pintar depois. Eu tenho que arrumar os papéis que eu tenho aqui em casa. Só que a vida tava andando e eu tava lá, não, mas peraí, primeiro eu tenho que resolver os meus BOzinhos aqui. Tenho que resolver essas crenças, eu tenho que acabar com elas. Essa é a dica que eu te dou. Não para. Continua. Claro, a gente tem que ter as nossas pausas, e isso aí é uma tecla que eu vou bater sempre. A gente precisa ter a pausa, criar uma rotina de autocuidado, de autoamor, de bem-estar, né? Ter uma caixinha da Elas, com uma velhinha, um chazinho, isso é tudo de bom. Mas, no resto de tempo que a gente precisa caminhar. E aí eu comecei a academia, de uma hora para outra, depois de ter pensado em começar por tantos meses, eu ouvi essa frase e eu pensei, amanhã eu começo. E foi exatamente, na segunda-feira eu comecei, e de lá pra cá eu tenho ido todos os dias, e sabe o que que isso mudou na minha vida? Em uma semana, a qualidade do meu sono, eu dormi todos os dias, todas as noites, bem, de lá pra cá. De segunda, terça, quarta, essa noite eu dormi muito bem também. Todas as noites foram de um sono revigorante, de um sono de descanso mesmo. Coisa que fazia anos que eu não conseguia. Por quê? Porque eu tô acordando às 5, tô indo pra academia às 6, e aí às 10 a gente já se deita, e eu tô cansada, o meu corpo tá cansado. O meu corpo, eu tenho muita energia, né? Tem gente que tem pouca energia, tudo bem, mas a academia, ela te dá também energia, mas ela te deixa com o corpo cansado. Eu tava precisando cansar o meu corpo. Eu tava cansando muito a minha mente. E a minha mente, ela fica assim, ó. Chegava de noite, o corpo tava com energia ainda, e a mente tava assim. Quem é que dorme com um barulho desse? Não tem como dormir. O que eu precisava ter com o Júnior, que era o nosso momento de casal, assim, porque ele trabalha o dia inteiro, ele chega em casa, aí tem o João Francisco, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo. A nossa função aqui é sempre a família, as contas, a casa, filhos e tal. E a gente tava precisando criar um momento nosso. Melhor coisa da vida. Eu sair de manhã com ele, a gente conversar, a gente ter uma turma lá legal, né? E fazer uma atividade física, que é uma coisa que ele ama desde sempre. É uma das pessoas mais disciplinadas, se não, não, é a pessoa mais disciplinada e constante que eu conheço. Essa é a minha maior dor. E era uma dor e era um orgulho de não querer me curvar para aceitar dele o que ele tem de melhor e complementar o que eu tenho de falha minha, né? Falha, de falta, né? Foi, tem sido, essa última semana tem sido uma experiência incrível. Eu deixar o meu orgulho de lado, eu deixar o meu vitimismo de lado, sabe? E partir pro, tá, vamos lá, eu vou começar a contar com a tua ajuda. Eu sempre tive essa coisa de não querer me baixar, assim, né? E pedir ajuda e contar, principalmente com o marido, né? Eu sempre fui muito. hum, eu disputava muito o poder com ele. E agora eu quero deixar aflorar o meu lado feminino. O meu lado feminino, que é maravilhoso. Por que eu tenho que sempre ser a pessoa que vai fazer, que não sei o que.
Não, eu quero ser levada também, eu quero ser cuidada, eu quero ser mimada. Eu quero ser quem eu sou, né? Ah, não, tem coisa que eu nunca vou deixar de fazer, tipo as obras, porque são coisas que eu gosto. Mas eu fazia coisas que eu não precisava fazer, eu não pedia ajuda, né? Eu ia até o meu limite, só para não ter que pedir ajuda, aquele orgulho, né? Bobo. E agora é isso, eu vou pedir ajuda, principalmente se for para esse homem que está do meu lado, e era nele que eu podia depositar o que eu precisava depositar, que era a confiança de que eu, com ele, eu vou ter aquilo que eu preciso para complementar o que me falta. Porque eu vejo nele isso, né? Por que eu vou procurar em milhares de cursos e não sei o que? Cara, tem um cara disciplinado. Fora isso, né? Eu comprei de 2018, comprei planner, comprei agenda, comprei não sei o que da disciplina, do não sei o que, o painel de não sei o que, de controle, de organização, de não sei o que lá. Cara, comprei muita coisa, assim, comprei, criei, mas nada disso me fazia ter a disciplina que eu precisava. Comecei a fazer uma coisa que eu estava falhando muito, que é fazer lanche pro João Francisco levar pra escola. Comecei a fazer os lanches, o meu relacionamento com o João Francisco tá muito melhor. Pintei a parede que eu precisava pintar, botei o negócio que eu tinha que descascar a parede, botar e a textura, botei, pintei, arrumei o jardim, tirei o cri-cri que tinha no piso, o jardim. A gente precisa cuidar do nosso jardim, a gente precisa cuidar das nossas coisas. Tudo que tá na nossa volta tem um convite para nós. Tudo que tá ao nosso redor tem um convite para nos fazer. A gente precisa ver ao nosso redor o que aquilo está nos convidando a fazer. Eu olhar, colocar o meu óculos sensorial, né? E sentir em cada objeto, em cada peça de roupa, em cada livro, em cada caderno, em cada coisinha que tu tem, cada enfeite, cada coisa tem a sua energia. E toda essa energia, ela tá misturada com a nossa. E tudo faz um convite pra gente, tudo nos convida a alguma coisa. Quais são os convites que tu quer aceitar? Quais são os convites que tu deve aceitar? A gente precisa ter a sensibilidade e entender cada objeto da nossa casa para saber o que deve ficar, o que deve permanecer e o que deve ir embora. E assim a gente tem que fazer com os nossos sentimentos, com as nossas crenças. O que deve permanecer e o que deve ir embora. A gente tem que dar atenção para o que deve permanecer, para aquilo que a gente quer e não para aquilo que a gente não deseja, para aquilo que a gente não quer viver mais, para aquilo que a gente não gosta. A gente tem que dar a luz para aquilo que a gente quer. Esse é o segredo. A gente dá muita atenção para aquilo que a gente não quer. Se eu tô com frio e eu tirar minha roupa, eu vou ficar com mais frio. O que eu tenho que fazer quando eu tô com muito frio? Eu tenho que me aquecer, eu tenho que dar atenção para o que eu preciso fazer para me aquecer. A vida é sobre isso. Se a gente começar a prestar mais atenção no que a gente quer, na estrada que a gente quer seguir, a gente vai acabar deixando o mato dominar, o mato tomar conta e apagar aos poucos aquela estrada que a gente seguia antes. Porque a gente não vai mais por ali, a gente não vai mais pisar naquela estrada, a gente vai para outra. E aí aquela ali vai apagando aos pouquinhos. Isso é neuroplasticidade, isso é ciência, mas da minha forma de falar. Vamos, vamos junto. Tentar apagar a estrada que a gente não quer mais e construir um novo caminho. Eu tô construindo o meu, e tu? Não fica parado, vai, porque a vida não vai parar.